Olá meus amigos, sejam bem-vindos a este canal. Meu nome é Carlos Zanino e o tema que eu tenho para vocês hoje, meus amigos, é Igreja Evangélica. Eu já estou falando esses dias sobre igreja, comunidade, tá? Eu estou falando sobre sair, ficar, desigrejados, comunhão, fé em Deus, tá bom? Então agora, neste momento, estão seguindo esse protocolo que eu disse que eu faria pelo menos 3 ou 4 vídeos, e é isso que eu vou fazer agora, de forma bem resumida, mas vou fazer, tá bom? Se você não conhece esse canal, se você não é inscrito, se inscreva neste canal, ajude-nos a fazer com que esse canal cresça, então desde já eu agradeço. Toque no sininho de notificações para que o YouTube esteja lembrando você dos vídeos que eu estou fazendo e postando praticamente todos os dias. Vídeos sozinhos, né, de um assunto só. Normalmente eu faço vídeos correligados, que são vários assuntos dentro do mesmo, tá? E aí o seu like, o dislike, a sua crítica, embaixo no rodapé, o que você achou deste assunto. São mais, eu acho que já tem uns 400 vídeos prontos, de A a Z para você. Se porventura você não achar aquilo que você estava procurando, eu faço um vídeo aí só para você, beleza? Vamos lá comigo? Você vai entender, eu vou começar a falar, daí em diante, depois de 2, 3 minutinhos, você vai entender bem o que eu quero dizer e o que eu vou dizer sobre esse assunto. Se não é para deixar a igreja, abre aspas, fecha aspas, eu pergunto, qual então? Ora, né, você está falando que quer fazer uma troca, quer sair de uma e ir para outra igreja. Igreja que eu falo aqui é denominação, empresa, tá bom? Então vamos lá. Deixar de ser católico e ir para o protestantismo? Ou deixar de ser protestante e ir para os TJs? Ou seria deixar de ser adventista e ir para os mormons? O problema é que o povo não raciocina e fica seguindo esses homens e suas histórias inventadas. Esses mesmos inventam histórias para enganar e viver do suor dos outros. Se você não concorda com isso, então me refuta. Então coloque aí no rodapé, nos comentários, se você tem um argumento melhor, tá bom? Bora lá então. Essa cobiça desses homens, esses mestres, a exploração com relação à história que eles mesmos têm inventado e têm passado para o povo. O povo não lê, o povo não estuda as escrituras, então o povo é enganado, como diz lá no profeta Oséias. Então o povo estava sendo enganado por falta de conhecimento, os mestres não estavam ensinando, tá certo? Tá? Então há muito tempo a sua condenação sobre ele ou sobre a vida deles ainda está a pairar. Pairando e estará atingindo cada um deles, tá? Então, há muito tempo, a sua condenação paira sobre eles, e a sua destruição não tarda, segundo a Pedro 2:3. Então, haverá justiça de Deus, da parte de Deus, sobre esses homens que enganam e estão sendo enganados, e enganam outros, os incautos, os indoutos, as pessoas que não leem, não estudam a palavra de Deus. Somente a fé, salvação somente pela fé, tão somente afirma a doutrina bíblica de que a justificação é pela graça, somente através da fé, somente por causa de Cristo. É pela fé no Messias, no Cristo, no Filho do Deus vivo. Tá? Então, pela sua justiça, ela é imputada a nós em uma única manifestação possível e perfeita justiça de Deus, que foi há 2000 anos atrás. Por que a justificação pela fé é uma doutrina tão importante? Por que a justificação pela fé é uma doutrina tão importante? Bom, já que eu disse o correlato aí, agora você vai entender melhor. O ensino da justificação pela fé é o que separa o cristianismo bíblico de todos os outros sistemas de crença. Então, trocar de religião, de denominação, não vai resolver em nada. Não ajuda, pelo contrário, só atrapalha. Que a pessoa fica confusa. Uma pessoa que fica pulando de lá para cá e de cá para lá, é uma pessoa que ela está confusa. Está faltando ler, está faltando alguém explicar a ela, ler para ela as escrituras.
tá? Então não adianta ficar trocando de religião, porque todas elas não levam a nada, tá bom? Então vamos lá. Em alguns ramos que é chamado de cristianismo, o homem tem o seu trabalho ou o seu modo de trabalhar e aquilo ao qual ele tem se colocado diante de Deus. Então alguns lugares, algumas comunidades ainda têm e ainda procuram caminhar e fazer aquele caminho ao qual Deus tem ensinado. Mas isso é raridade, como diz uma canção, é raridade, tá certo? Então o único caminho é Jesus, porque é o caminho bíblico, é o cristianismo vivo, tá? O homem é salvo com o resultado da graça, então somente através da fé. Então nós precisamos voltar, aí os líderes, aí os irmãos da fé, devem voltar-se para a Bíblia, para as Escrituras, para estar lendo aonde diz que a justificação é tão somente pela fé e não pelas obras. Nada que façamos o que viemos a fazer pode justificar ou mudar alguma coisa daquilo ao qual já foi feito, tá? Então a palavra justificado significa pronunciado ou tratado como justo. Para um cristão justificado, ou dentro dessa justificação, é quando Deus não só perdoa o pecado do crente, mas imputa nele a justiça de Cristo. A Bíblia diz que... O que a Bíblia diz? A Bíblia diz que em vários lugares que a justificação só vem através da fé. Agora vem a base para você. Romanos 5:1, Gálatas 3:24. Então, se você pegar essas duas passagens aqui, está texto no contexto, tá? A justificação não é conquistada por meio de nossas próprias obras. Em vez disso, somos cobertos pela justificação por intermédio de Cristo Jesus. Leia lá Efésios 2:8 e Tito 3:5. O cristão, quando declarado justo, é assim liberto da culpa e do pecado, da religião, da condenação e do mal. A justificação é uma obra concluída. A justificação pela fé é uma obra concluída. Então não pertence, não tem nada a ver com religião e denominação. Seja ela evangélica, católica, protestante, tá certo? Nada, tá bom? Então a santificação é algo que é um processo, é um crescimento ao qual nos tornamos semelhantes a Cristo. E aonde estão essas passagens? Segura lá. 1 Coríntios 1:18. 1 Coríntios 1:18 e o 1 também, tá? Dá uma olhadinha em 1 Coríntios 1:18. 1 Coríntios 1:18. 1 Tessalonicenses 5:23. 1 Tessalonicenses 5:23. Então a santificação ocorre após a justificação. Somos justificados pelo ato e atitude de Cristo na cruz em nosso favor, ou em favor de todo o que crê, e em seguida começa o processo de santificação. Entender a justiça da justificação é importante para um cristão. Em primeiro lugar, o próprio conhecimento da justificação e da graça, que motiva as boas obras e o crescimento espiritual. Isso já nos dá o entendimento, isso já era o suficiente, entender que somente pela justificação de Cristo em nosso favor é que somos salvos. Então isso acontece pela fé, não tem nada a ver com religião. Além disso, o fato de que a justificação é uma obra completa, está feito, consumado, tá? Aos olhos de Deus, os crentes têm a justiça necessária para ganhar a vida eterna. Uma vez que a pessoa é justificada, nada, mas nada vai impedi-la de entrar no reino dos céus, já que a justificação é pela fé em Cristo, Filho do Deus vivo, tá? Dá uma olhadinha lá, a questão dessa qualificação ou desqualificação. Romanos 3:28. Existem vários ou vastos sistemas religiosos com teologias complexas que ensinam uma falsa doutrina da justificação pelas obras. Então a justificação é pela fé, não pelas obras dos homens, para que os homens não gloriem, não se achem e pensem que são por causa do que eles fizeram ou do que eles estão fazendo é que serão merecedores de alguma coisa. Não, pelo contrário. A justificação é pela fé, tão somente, ok? Então, você vai estar lendo o quê? Gálatas 1:6 e 7. Tudo que eu estou falando aqui agora, você vai entender melhor lendo essas passagens, ok? Então, sem compreensão da justificação pela fé, não podemos verdadeiramente perceber a gloriosa dádiva, o presente de Deus, essa graça imerecida ao qual nos alcançou.
tá certo? Então a doutrina da justificação pela fé nos ajuda a manter a pura devoção em Cristo ou por Cristo, segundo a Coríntios 11:3, fala bem sobre esse assunto. Então é interessante, é importante, inexcusável essa fé, tá certo? A fé no Filho de Deus. Tudo que passar disso é uma mentira, é coisa dos homens, é uma enganação. São histórias inventadas por homens que não são guiadas por Deus, tá certo? Então era isso que eu tinha para vocês hoje. Eu tenho aqui mais umas 2 passagens, tanto no Novo quanto no Velho. O justo viveria pela fé, tanto no Velho quanto no Novo. Eu já tenho esse assunto de justificação pela fé, tanto no Velho quanto no Novo. Eu já tenho no canal como o Antigo Testamento tinha a salvação, assim como o Novo Testamento. Então dá uma olhadinha aí no canal que você vai encontrar todos esses assuntos. Então, para fechar aqui, e já fechei, o justo viverá pela fé. Abacuque 2:4, Romanos 1:17, Gálatas 3:11 e Hebreus 10:38. Esses últimos que eu disse para você estão correlatos, são paralelos, estão no texto, do contexto, para você estar lendo aqui e meditando acerca disso, tá bom? Era isso e é isso que eu tenho para vocês, mesmo que de forma resumida, tá? Mas eu quero fazer outros assuntos, né? Eu quero entrar muito mais nesse assunto, postando outros vídeos para vocês que estão dentro dessa semântica, desse assunto, tá bom, queridos? Deus abençoe a sua casa, a sua vida e tudo que você estiver fazendo. Shalom, shalom Adonai e até um próximo vídeo.